Ei, irmãos, coisas vão acontecer nessa noite. Amém? Eu creio sim. Veio agora a inspiração de uma poderosa mão de Deus estendida sobre a sua vida. O nosso Deus, Ele não está com a sua mão recolhida sobre nós. Ele está com a sua mão estendida sobre nós, para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu posso ver a mão poderosa de Deus estendida sobre este lugar. Coisas acontecendo na sua vida. Ei, você não veio aqui nessa noite por acaso. Eu falei isso de manhã e eu vou repetir. Eu não acredito no acaso. Eu acredito no plano e propósito de Deus. Então, se você está aqui essa noite porque Deus tem um propósito na sua vida, Ele te trouxe esse lugar. Amém, irmãos? E eu creio que Deus vai compartilhar algo poderoso com você nessa noite. Aleluia. Nós estamos no mês que está falando, o último dia do mês, que está falando sobre o quê? Justiça de Deus. Irmãos, eu quero abrir um parênteses. Olha como a nossa igreja é uma bênção. Durante um mês, nós falamos sobre um tema importante. Esse mês de maio foi sobre justiça de Deus. Você aprendeu vários e vários cultos sobre isso. Olha quanta coisa foi acrescentado na sua vida. Isso é motivo de você agradecer a Deus, sabia? Coisas poderosas foram compartilhadas. Deus usou ministros poderosos para falar com você. Você entende que o ordinário precisa ser valorizado? Vir ao culto domingo não pode ser algo normal, cumprir um protocolo. Vir a um culto domingo, eu estou falando que a gente está no domingo, amém? Vir a um culto domingo precisa ser algo que gere expectativa em você. Para tudo que Deus vai fazer neste lugar. A presença dele, ela é real no nosso meio. E eu creio, não sei você, que onde a presença dele está, coisas acontecem. Você não pode aceitar entrar nesse lugar e sair do mesmo jeito. Você veio para este lugar, você vai sair daqui cheio, com a sua resposta. E você também vai ser usado para falar com o seu irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter expectativas, então isso é muito importante. Quando a gente vê que a nossa igreja investe em grandes coisas para a sua vida. Eu me alegro muito com isso. Deus é maravilhoso, como eu amo esse ministério. E estamos no mês, então, falando sobre justiça de Deus. O tema dessa noite vai ser frutificando. E aí você pode me perguntar, mas Lohane, o que tem a ver frutificar com justiça de Deus? Tem tudo a ver e você vai entender. Só que para começar, eu quero falar o que é ser justiça de Deus. Lá em 2 Coríntios 5, 21, fala assim, se você quiser abrir ou anotar, fala assim. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ser justiça, é só até aí, irmãos. Ser justiça de Deus é a condição instantânea do crente quando ele nasce de novo. Quando você nasce de novo, você se torna a justiça de Deus, porque foi isso que Cristo conquistou para você na cruz. Amém? Você agora está numa posição ideal diante de Deus. Quando Deus olha para Cristo, Ele vê você numa posição ideal. E sabe qual posição que é essa? Uma posição de confiança. Uma posição de liberdade. Uma posição sem medo, sem culpa, sem condenação. Essa é a posição que Deus te enxerga como filho dele. Essa é uma posição de justiça de Deus. Amém, irmãos? Nós fomos justificados, irmãos. Nós somos justiça de Deus. Essa é a nossa realidade. Não há mais condenação sobre a nossa vida. O que você fez no passado, falou bem, ficou no passado. Os erros que você cometia antes, quando você era uma outra criatura, ficou para trás. Agora você é nova criatura e você vai desfrutar dos benefícios de ser nova criatura, de ser filho de Deus. E uma dessas características é justamente você ser justiça de Deus. Ele conquistou isso para você. Então não há mais peso de pecado sobre a sua vida. Eu vou te dizer mais uma coisa. Você não é um pecador. Você é santo, lutando contra o pecado. Essa é a nossa realidade de justiça de Deus.
onde você foi tirado desse mundo de pecado, de trevas, e você foi transportado para um reino de luz, de paz, de alegria, sem condenação. Essa é a sua realidade. Então, se tem algo que está te aprisionando, te deixando para baixo, te entristecendo, não é o reino de Deus. Não é. Você precisa colocar isso de lado. Não é a vontade de Deus para sua vida. Ser justiça de Deus não tem peso. Você viver como filho de Deus não pode trazer peso para a sua vida. Ser crente, irmãos, não é peso, é bênção. É bênção, é um privilégio nós sermos filhos de Deus. É um privilégio, irmão, sermos amados, sermos cuidados, termos um pai que zela por nós. Isso é privilégio, não pode ser peso. Amém. E a justificação, ser justiça de Deus, é um dom que Deus nos dá. É um presente que Ele nos dá, uma dádiva. Isso está lá em Romanos 5,17, que fala assim: só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Amém? A nossa justificação é um dom de Deus, é um presente que Ele nos deu. E eu vou te dizer algo, não tem nada que você possa fazer que vai te justificar mais. Porque Cristo já fez tudo por você. A justificação, ela foi completa. Não foi pela metade. Ela foi completa. Ele te substituiu para que hoje você pudesse reinar em vida. Amém. E reinar em vida não é só quando nós estivermos na eternidade. Não, irmãos. Reinar em vida é agora. É para hoje. Você desfrutar dessa vida perfeita que Deus está te dando é para hoje, é para agora. Você desfrutar de ser justiça de Deus é agora, não é para depois, não. É para agora. Amém. Aleluia. E nós não somos justificados pelas nossas obras. Não é porque você faz muito que você é justiça de Deus. Não é porque você serve na igreja que você é justiça de Deus. Não é pelas nossas obras. Tudo é porque Cristo fez algo por mim e por você. Tudo é por Cristo. Tudo é porque Ele fez algo por nós, irmãos. Então, por isso, hoje nós somos justiça de Deus. E a justificação também, ela é por meio da fé. No reino, irmãos, de Deus, tudo é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo é pela fé. Lá em Romanos 5,1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é pela fé. Amém. Na minha apostila do Rema, eu vou falar a minha apostila porque ela teve algumas mudanças agora para melhor. Mas na minha apostila, quando eu fiz o Rema alguns bons anos atrás, tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que falou muito ao meu coração. Essa frase é a seguinte: a fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. Eu vou repetir para vocês. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece. O que você tem recebido pela fé? Se você for ver, tem algumas passagens na Bíblia que a palavra receber, ela tem o significado no grego de lambano. E lambano é o seguinte: receber com a mão, agarrar, pegar. Eu não sei se você já reparou, mas eu sou meio abençoada demais aqui na frente. Então tem hora que o ministro fala algo aqui, eu falo, eu pego, eu tomo posse. Isso não é loucura não, irmãos, isso é manifestação da nossa fé. Então, se tiver algum ministro, algum louvor, alguém que falar algo aqui que foi ao encontro ao seu coração, levante a sua mão e tome posse. Agarre. Sabe, irmãos, nós precisamos parar com essa preocupação do que o outro vai achar. Muitos estão deixando de receber porque estão preocupados com o que o outro vai achar. Só que, olha, o outro talvez está crescendo e avançando e você está estagnado. Então, irmão, se chegar algo aqui, levante a sua mão pela fé, tome posse, agarre o que é seu e receba. Amém. Aleluia. Isso é lindo. Quando eu aprendi isso, eu nunca mais deixei de fazer. Não é o agarrar, o gesto, não é isso. É a fé. Porque a fé, ela tem uma ação correspondente. A fé, ela tem uma voz.
mas ela também tem uma ação. Então, se eu creio que algo foi falado aqui serve para mim, eu vou agir conforme aquilo que eu estou crendo. Então, eu vou pegar. Eu vou tomar posse. Se precisa entrar mesmo na cabeça, eu entro em nome de Jesus. Sabe, irmãos? É assim que a gente precisa agir. Entendeu? E eu não me importo com quem está do meu lado. Eu faço mesmo. Eu não ligo. Amém? Se tem algo que está doendo em você, alguma enfermidade, toma posse da cura e coloca no lugar. Sarado em nome de Jesus. Se tem coisas fora do lugar e você pega uma palavra e lê, Senhor, eu recebo essa palavra e declaro sobre a minha casa. É assim, irmãos. Nossa fé precisa ter uma ação. Chega de ficarmos parados. Ei, coisas não vão cair do céu. A gente tem que agir pela fé. Trazer à existência as coisas que não existem. Trazer à existência é uma ação. Trazer é uma ação. Ficar parado, esperando, Deus é bom, pode acontecer. Mas aí, pode acontecer. Agora, quando a gente age pela fé, é diferente. Amém? Aleluia. Então, eu pincelei um pouco sobre o que é ser justiça de Deus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Você já foi justificado. Não há nada que você precisa fazer mais para ser mais justo ainda. Amém? Porque Cristo já fez tudo por você. Então, agora nós vamos entrar sobre frutificação. Aleluia! Então, abra comigo em João 15, 1. Essa passagem ela é muito conhecida, que fala que Jesus, a videira verdadeira. Que lindo. Amém? Todos conseguiram? Então vamos lá. Nós vamos ler do 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Amém? Aqui Jesus está contando uma história para os discípulos. Eu quero iniciar falando uma coisa, irmãos. Essa passagem aqui agora é para mim e para você. Sabe por quê? Quando Jesus estava instruindo, ensinando os discípulos dele, foi quem ele treinou para essa grande jornada que vinha para frente. Só que os discípulos começaram a treinar outros discípulos. Esses outros discípulos, outros, que foram outros até chegar a mim e a você. Hoje, nós somos os discípulos de Jesus nessa terra. Amém? Então, essa passagem hoje é para nós. Os discípulos de Cristo. Amém? Então, isso daqui, essa passagem é para os crentes. Não é para o mundo, não é para o perdido. É para os crentes. Amém? E nessa passagem nós percebemos 3 personagens muito importantes. O primeiro personagem, que é a videira, Jesus Cristo, que é a nossa fonte da vida. De onde nós precisamos tirar toda a nossa força. Ele é a fonte da vida eterna, Jesus Cristo. O segundo personagem é o agricultor, o lavrador, que é Deus Pai. E é muito legal que nessa passagem fala que ele vai podar.
Ele vai limpar. Isso é cuidado. Nós temos um pai que cuida de nós. Ser podado, irmãos, não é ruim. Ser podado, você só é podado quando alguém te ama. Quando alguém não preocupa com você, você não será podado. Você não será instruído. Deixa ele. Deixa ver o que vai dar. Mas não é isso que o nosso pai faz conosco. Ele nos poda, ele nos molda, ele nos ajuda. Para quê? Para que a gente possa crescer e avançar no propósito. Amém? E o terceiro são os ramos, que somos nós. E esses ramos, eles não estão soltos. Eles estão aonde? Enxertados na videira verdadeira. Enxertados em Cristo. Só que nós somos os ramos, amém? Se a gente for ler essa passagem de novo com esse pensamento de frutificação, a gente vai tirar um ensinamento poderoso, que é onde eu quero começar agora falando com vocês. A frutificação, guarde isso no seu coração, irmão. A frutificação é a marca, o selo dos discípulos. A frutificação precisa ser a sua marca, o seu selo, discípulo. Amém? Mas como assim frutificar? Você vai entender. Mas guarde essa frase. A frutificação precisa ser a sua marca. A sua marca. Nós estamos ligados, irmãos, a uma árvore viva. Quando você está ligado a uma árvore morta, você não tem como dar frutos. Não tem, já está morto. Uma hora vai cair, vai acabar, acabou. Mas quando a gente está ligado a uma árvore viva, você pode ver uma árvore bonita aí. Quanto mais bonita a árvore for, as raízes, né, o tronco, o caule, tudo ali dela, você vai vendo que os frutos são mais bonitos ainda. E é assim que nós precisamos ser, irmãos. Enxertados nele, nessa fonte verdadeira. Porque ali você consegue extrair vida. É dali que você vai extrair a vida que você precisa. Nessa videira verdadeira. Amém? Então nós precisamos dar frutos. Porque se estamos ligados a uma árvore boa, não tem como não darmos fruto. Amém? Aleluia. Estar enxertado em Cristo não é lugar melhor para estar. Na presença dele, com ele, tudo vai bem. Tudo dá certo. Tudo é mais fácil. Sabe, eu tenho pensado muito como é bom a presença de Deus. Isso tem me trazido uma paz interior. Que eu falo, Senhor, eu tenho certeza que só eu não estou. Que sozinha eu não estou andando nessa terra. Sabe, irmãos, essa certeza de estar ligado a algo, de ter uma intimidade com alguém, de ter alguém que está com você, uma presença real dentro de você 24 horas, isso te dá um gás para você viver os dias da sua vida. Amém? Porque para mim, eu até conversei isso no trabalho com o meu chefe, ele estava falando comigo, que hoje um dos maiores medos do mundo é a solidão. E é verdade. Uma pessoa sozinha é uma pessoa muito triste. Uma pessoa que... Você imagina uma pessoa totalmente sozinha, que não tem nada, ninguém, só ela. E ainda por cima não tem Deus. Misericórdia, como deve ser a vida dessa pessoa? Aí eu falo, Senhor, mesmo só do mundo, eu não estou só, porque eu estou contigo. Essa solidão eu não vou passar. Amém, aleluia, isso é maravilhoso. E precisamos desfrutar dessa presença real que está em nós. Amém, irmãos? No versículo 3, fala assim: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A palavra, ela limpa. A palavra, ela liberta. A palavra, ela transforma. É isso que a palavra faz. Por isso que precisamos, dia e noite, renovar a nossa mente com a palavra. Porque não tem como, irmãos, nós mudarmos de posicionamento se a palavra não estiver em nós. Se meditarmos na palavra, a palavra vai nos orientar em cada passo que devemos seguir. Porque esse é o nosso manual, a palavra de Deus. É o nosso manual de vida. Então precisamos nos encher cada vez mais da palavra, porque cada vez mais seremos limpos. Seremos limpos. Amém? Aleluia. E sabe, não chegamos num ponto perfeito ainda. Não tem ninguém entre nós perfeito.
cada dia nós trilhamos um lugar, um passo, crescemos, avançamos, prosseguimos em crescer, mas ninguém é perfeito ainda. Então, a gente precisa parar e falar, eu tenho a presença, eu permaneço nele, eu já fui limpo pela palavra, e agora, dia após dia, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou trilhar esse caminho que Deus tem para a minha vida. Sabe, irmãos, nós precisamos pegar essa palavra e entender que, como ela é nosso manual, é tudo pela fé. Quando a gente der um passo, mesmo que não tenha um chão, ele vai aparecer. Tem coisas que os olhos naturais não vão enxergar mesmo não, mas pela fé, lembra do trazer? Pela fé, nós trazemos a existência. Aleluia! Mas isso a gente só vai conseguir agir dessa forma se estivermos cheios da palavra. Renovando a nossa mente. Limpos por essa mensagem. E estar conectado na fonte, quando a gente aceita Jesus, nós já fomos conectados, mas permanecer conectado nessa fonte é uma decisão nossa. Nós que decidimos permanecer. Aqui na nossa igreja, nós não acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente não acredita nisso. É possível perder a salvação se você não renovar sua mente, se você não estiver perto de Cristo, se você não agir conforme a palavra dele está te orientando, se você não tiver intimidade com ele, sabe o que isso vai acontecendo? Você só vai se afastando. Só vai se afastando. Só vai se afastando. Quando você perceber, você já está longe demais dele. E aí sim, você pode perder a sua salvação. Porque você pode deixar de acreditar nele. Então, irmãos, nós precisamos nos aproximar cada vez mais. Estar cada vez mais perto, conectados, ser uma decisão diária da nossa vida, estar cada vez mais próximos. Precisamos cultivar esse relacionamento com o nosso Deus. A gente não está falando de frutificação. Nós só vamos frutificar da forma correta se estivermos em comunhão com a fonte. Senão a gente não vai frutificar da forma correta. Os frutos são os sinais visíveis de uma vida transformada que refletem o caráter de Deus no dia a dia. Os frutos na vida do crente são a consequência e resultado de estar conectado a Cristo. Conectado a Ele. Nós não estamos conectados a Ele, precisamos dar frutos. Se estamos conectados, temos que dar frutos. E esses frutos aqui, irmãos, não são aqueles frutos do desenho animado, que é só bonito por fora e por dentro é oco. Não. Esses frutos aqui que nós estamos falando são frutos duradouros. Frutos que geram vida na vida das pessoas, que gera transformação na vida das pessoas, que gera arrependimento na vida das pessoas, que gera amor na vida das pessoas. Esses são os frutos que estamos falando aqui. No versículo 4 e 5, que nós já lemos, fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Vocês já repararam que várias e várias passagens nós conseguimos ver que primeiro nós fazemos algo para depois Deus fazer? Você já reparou isso? Só eu que reparei. Então, se você não reparou, você vai reparar agora. Ó, permaneçam em mim. E se você permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. Se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Você entende que é uma decisão? Primeiro você faz. Primeiro você dá o passo e depois ele faz o quê? Ele põe o chão. Primeiro você declara, você fala e as coisas acontecem. É assim no reino de Deus. É assim, irmãos. E precisamos permanecer nele, ele em você, para que o mundo veja algo diferente. Permanecer nele. Aleluia! Tem uma música que fala assim, é do mundo, tomara que vocês não conheçam, mas que fala assim: deixa a vida me levar. Não canta não, irmãos. Vida leva eu. Essa música é uma música totalmente demoníaca. Sabe por quê? Porque na vida de um cristão não pode agir dessa forma. Deixa as coisas acontecer e coisas acontecem. Não, 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 não. Na vida do cristão tem que ser o quê? Guiado pelo Espírito, eu vou andar, eu vou avançar e eu tenho um propósito de vida. Não é deixar a vida levar, mas é deixar o Espírito guiar. É diferente, irmãos. É diferente. Então, quando nós permanecemos nele e ele em nós, nós não aceitamos essas mentiras do diabo. De qualquer jeito tá bom.
Não tá bom. Deixa eu te dizer algo com muito amor pela sua vida. Nós somos crentes, amém? Mas chegou a hora de sermos crentes de verdade. De manifestarmos o que é ser crente neste mundo. Jesus está voltando, a gente não está brincando aqui com isso. E quando a gente fala isso, é por muito amor mesmo à sua vida, porque a gente quer ir junto para a glória. Só que também a gente não quer ir só a gente, não. A gente quer levar uma multidão junto. Amém? Então é com muito amor pela sua vida, irmãos. Tem crente aqui que é crente já de anos, ó. O Rocha estava de manhã, então. Foi muitos anos o Rocha. Mentira, é uma brincadeira, gente. Mas tem gente que está na vida cristã há muito tempo e age da mesma forma desde quando entrou. Tá errado. Tá errado. A palavra, ela não transforma. A palavra não gera mudança. Então, se estamos expostos a essa palavra, precisamos ser diferentes de ontem. Melhores que ontem. Amém? Porque é de degrau em degrau, de glória em glória, nós vamos chegar a uma estatura perfeita. É isso que a palavra diz, irmãos. É isso que a palavra diz. Amém? Então, irmãos, não vamos brincar mais de ser crente. Deus deu um mandamento para todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, isso é para todo filho de Deus. Todo crente tem essa missão de ir e propagar o reino. Lohane, eu tenho vergonha. Pode acontecer, mas deixa eu te falar algo. As suas atitudes podem dizer muito mais do que as suas palavras. Tem uma frase que fala: pregue, 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 se preciso for, use as palavras. Então quer dizer que as suas ações, o seu posicionamento vai dizer muito mais do que se você tiver uma boa locução. Então se posicione como filhos para que as pessoas olhem para você e desejem ter o que você tem. Eu não estou falando de bem material, não. Eu estou falando de posição de filho. Da alegria que Cristo te deu. Da paz que está dentro de você. Amém, irmãos? Tem pessoas aí que precisam do que você tem. E só está aguardando você ser guiado. Só está aguardando você manifestar. E coisas vão acontecer na sua vida e na vida dela. Por um tempo como este, Deus te chamou. Deus podia ter te chamado lá, eu até falei de manhã isso, em 1942 para a Guerra Mundial. Mas Deus te chamou para 31 de maio de 2026. Para você alcançar os perdidos desse século, deste tempo, desta estação. Para você mudar a história de pessoas que estão próximas de você no seu trabalho, na sua casa, no seu meio social. Você não precisa de tudo para pregar a palavra. Você só precisa se colocar à disposição do Espírito. À disposição as coisas acontecem. Amém? Aleluia. No versículo 6 fala: quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Só daí que eu quero ler. Eu acredito, irmãos, que essa passagem, quando fala de ser jogado fora, não é por causa dos nossos pecados, mas é porque, eu vou usar uma palavra, espero que você entenda, é inaceitável você estar conectado à fonte e não gerar frutos. Não tem como você estar conectado a Cristo e não resplandecer Ele. Por isso que é cortado e jogado fora. Porque não entende essa preciosidade. Não entende esse amor incondicional que jorra, que flui dele para as nossas vidas. Então não é porque pecamos. Sabe? Como eu disse, nós não somos mais pecadores. Nós podemos cometer pecados, acontecer um deslize, mas rapidamente nós nos arrependemos e retornamos no nosso caminho, em busca da santidade. E eu quero te dizer algo: é possível ser santo em meio a este mundo. É possível. É possível você dizer não ao pecado. É possível você abrir mão dos desejos da carne. É possível você renovar a sua mente. É possível, irmãos, basta fazermos algo. Basta
entendermos onde estamos conectados e viver à altura disso. Porque é possível. Quanto mais santidade, mais perto nós vamos estar. Mais crescendo nós vamos estar. Mais avançando nós vamos estar. E aí se você me fala, mas Lohane, me dá uma dica. Eu vou te dar uma dica, irmãos. Infelizmente, hoje a gente tem se alimentado muito de coisas que o mundo oferece. Rede social. TikTok. Nem sei o nome das redes sociais que existem, gente. Instagram, Facebook, YouTube. Isso tudo é bênção. Mas precisamos nos alimentar de fontes que vão gerar crescimento na nossa vida. Assistir fofoca, filmes que não vão acrescentar nada, você está perdendo tempo. Dedique tempo em ouvir ministrações de pessoas de Deus. Dedique tempo em ouvir louvores que vai gerar dentro de você mais fé. Sabe, irmãos, não perca tempo iludido com esse mundo perdido. Porque é isso que o diabo quer. Levar a gente na maciota e pegar. Mas com a gente ele não vai conseguir, não. Amém? Porque nós somos filhos de Deus, somos diferentes, estamos enxertados nele. Amém? No versículo 7 fala, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando eu estava lendo esse versículo específico aqui, o 7, irmãos, veio algo ao meu coração, um entendimento que eu quero compartilhar com vocês que foi poderoso. Foi um destravar mesmo. Olha que, vou usar uma expressão, uma ousadia de Jesus falar isso aqui, porque olha o que ele falou, vou repetir. Se vocês permanecem nele, em Jesus, e as palavras de Jesus permanecem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e acontecerá. Não é uma coisa ou duas que vai acontecer, é tudo o que vocês pedirem. E você sabe por quê? Porque quando você está conectado na fonte, guiado pelo Espírito, guiado pela palavra de Deus, você não vai pedir coisas erradas. Olha como isso é sério. Quanto mais perto você estiver da videira verdadeira, extraindo da árvore, quanto mais perto você estiver, você pode pedir, porque vai acontecer na sua vida. Você vai pedir da forma certa. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Aleluia. E no 8 fala, quando vocês produzem muitos frutos, então quando a gente produz frutos, o que acontece? Trazemos grande glória ao Pai. E aí sim, demonstramos que somos seus discípulos de verdade. Uau! Uau! Quando produzimos frutos, damos glória a Ele e mostramos que somos discípulos dele. Se não estamos produzindo fruto, não estamos dando glória e não estamos demonstrando que somos discípulos. Será que nós estamos produzindo frutos? E esses frutos que eu quero dizer para você, que eu estou falando esse tempo todo aqui, não é um fruto aí ligado a coisas materiais do mundo, não. É um fruto que está dentro, que recebemos quando aceitamos a Jesus. Sabe o que é? Amor, paz, alegria, perdão, refrigério, esperança, humildade, arrependimento, paciência. Esses são os frutos que precisam sair da sua vida para quem está ao seu lado. Essas características te lembram algo? Que está lá em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, só precisamos demonstrar o que já está dentro. O Espírito Santo está dentro de você, precisamos somente demonstrar o fruto do Espírito. E será que as pessoas que estão te procurando, elas estão encontrando, quem chega chorando, está encontrando alegria? Quem chega com desespero, está encontrando refrigério? Esses são os frutos que precisam sair da nossa vida. Será que alguém te pediu perdão e ela encontrou o perdão que ela estava buscando? Ou a gente foi arrogante demais e disse, você eu não perdoo? Esses são os frutos que precisam sair da nossa vida. Amém, irmãos? Precisamos demonstrar Cristo nesse mundo. Aleluia! Em Filipenses 1:9 fala do fruto da justiça. E aí fala, vou reler com vocês rapidinho.
Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O fruto da justiça, irmãos, é tudo aquilo que fazemos para expressar a nova criatura que somos. Amém? Somos nova criatura e precisamos expressar esses frutos. Porque nós somos justiça de Deus. O que precisa sair de nós, irmãos, precisam ser bons frutos. Bons frutos. E aí, quando a gente manifesta os frutos da justiça, nós estamos andando como Jesus andou. E lá em 1 João 2,6 fala, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E será que temos andado como Cristo andou nessa terra? Curando os enfermos, libertando os cativos, levando as boas novas e usando a autoridade que Cristo conquistou para nós, irmãos. Isso é muito importante, sabe, irmãos? Eu falei isso até na Academia de Ministros. Na Academia de Ministros. Eu disse o seguinte, eu falei assim, a gente está falando sobre autoridade, e eu disse que nós precisamos, como crente, entender a autoridade que nós temos e colocá-la em prática. Sabe o que eu quero dizer? Se na sua casa tem alguma enfermidade, você tem que se levantar em autoridade e dizer essa enfermidade, sai em nome de Jesus, porque ela não tem mais poder sobre a sua vida. Se você está passando por um momento de falta, você tem que levantar em autoridade e dizer, falta, aqui não. Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, aqui você não tem poder. Em nome de Jesus, sai. Precisamos usar essa autoridade, irmãos, nessa terra. Chega do diabo fazer de bobo com a gente. Chega. Se levante, irmãos, como filho de Deus, enxertados na videira verdadeira, e manifeste os frutos, usando a sua autoridade de filho de Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Deus te escolheu. Deus te chamou. Deus te colocou para este tempo. Gere frutos. Gere frutos. Amém? O louvor pode subir. Em João 15, aí no versículo 16, finaliza assim, essa passagem da videira. Vai finalizando, né? Fala assim, vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Vocês foram escolhidos, irmãos. Vocês foram escolhidos. Eu os chamei. E qual o propósito de Deus te escolher? Para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem. Se nós formos, produzirmos frutos duradouros, tudo que nós pedirmos, o Pai nos concederá. Amém, irmãos? Amém. Grandes coisas o Senhor tem a acrescentar na sua vida. Como eu disse no início e faz todo sentido agora, as mãos dele estão estendidas sobre nós. Nós que precisamos tomar posse do que nós queremos. Trazer à existência o que nós queremos. Amém. Se você estiver enxertado na videira, permanecer nele, ouvir as palavras, elas estiverem no seu coração, tudo que você pedir vai ser verdade. Essa é a verdade que a palavra nos traz nessa noite. É com isso que nós precisamos ficar. É com isso. Amém. Você pode se colocar de pé. Nossa vida hoje, irmãos, não é só nossa mais. Nossa vida hoje tem uma responsabilidade de imitar Cristo nesta terra. Lá em 1 Coríntios, fala que Paulo está falando, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que a gente pode dizer isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Olhem para mim, porque eu sou imitadora de Cristo. É assim que nós precisamos andar. Olha para mim, irmãos, eu vou te ajudar. Olha para mim, irmãos, porque eu estou enxertado na videira, de mim vai sair frutos duradouros. É entender essa posição que você está e agir à altura dela.
Amém? E há uma graça sobre a sua vida, irmãos, para você ter Cristo nessa terra. Há uma capacitação divina que te alcança para você ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Há direções do Espírito que está dentro de você para te guiar em todos os passos, em todas as decisões que você precisa tomar. Só que eu quero te dizer algo. O reino de Deus, ele envolve pessoas. O reino de Deus não é egoísta. O reino de Deus é onde um cresce, o outro também cresce. Onde um avança, o outro também avança. E deixa eu te dizer algo. Muitas pessoas têm dúvida de qual o seu chamado, de qual o seu propósito de vida. Eu posso te garantir que o seu chamado e o seu propósito de vida envolve pessoas. Todos nós fomos escolhidos, chamados para fazer algo por alguém. Envolve pessoas. Cada um em uma área. Amém. Glória a Deus por isso, mas envolve pessoas. Irmãos, o nosso propósito é levar a gente com a gente para a glória. Sabe? Aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Entendendo isso, nós precisamos posicionar de forma diferente. E eu queria orar agora, se tem alguém aqui nessa noite que está sentindo o seu chamado travado. Se você sente assim, eu sei que eu tenho um chamado, mas as coisas não acontecem. Tem alguma coisa que está atrapalhando. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. As mãos de Deus estão estendidas sobre esse lugar, irmãos. As mãos de Deus estão estendidas sobre esse lugar. Coisas vão acontecer na sua vida. Mas você precisa dar uma resposta à sua fé. Você precisa ter uma ação correspondente do que você crê, irmão. Eu vou estar orando por ela, se vocês também puderem estar orando juntos. O louvor vai estar tocando uma música. E se você sentir mesmo aí no seu coração, tiver uma direção e quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém? Eu declaro destravar de Deus nessa noite. Chaves sendo giradas nessa noite. Coisas que estavam travadas, presas, sendo destravadas agora pelo nome de Jesus. Senhor, eu declaro um renovo alcançando a vida dos meus irmãos. Uma força sobrenatural para desfrutar, Senhor, de tudo que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus.